Oi, turma! Vamos resolver agora um exemplo da apostila de teste T para uma média populacional. Então, determinada firma deseja comprar um novo tipo de lâmpadas e o fabricante afirma que a durabilidade é de 6.000 horas. Porém, a firma estava desconfiada de que a durabilidade das lâmpadas pudesse ser menor que o especificado. Efetuou-se um ensaio com 6 lâmpadas para verificação. Obteve-se uma média de 5.830 horas com desvio padrão de 115 horas. Efetuar um teste de hipótese para verificar se a afirmativa do fabricante é verdadeira a 5% de probabilidade. Então, vamos colocar as hipóteses aqui. A hipótese H0 é sempre uma hipótese de igualdade. Então, a gente tem para o teste T aqui que a durabilidade das lâmpadas é de 6.000 horas. Então, a nossa hipótese H0 é que a média é igual a 6.000 horas. A nossa hipótese alternativa, ela é sempre formulada com base no conhecimento prévio. Nesse caso aqui, a gente tem a informação que a firma estava desconfiada de que a durabilidade das lâmpadas pudesse ser menor que o especificado. Então, por isso que a nossa hipótese alternativa é que a média é menor do que 6.000 horas, correto? Lembrando que aqui a gente tem uma hipótese para um teste unilateral. Isso é bem importante quando a gente for olhar nosso valor tabelado. Bom, o segundo passo é identificar a alfa e a estatística do teste. A gente tem aqui o nosso alfa 5% que foi pedido e é um teste T. E por que a gente está fazendo um teste T? É um teste T porque a gente quer saber agora sobre a média da população. E é um teste T para uma média populacional porque já foi dada uma informação de um fabricante que a gente deseja verificar a partir de uma amostra. Tudo bem? Então, vamos ver agora esse gráfico da região crítica e o valor de T na tabela T. Então, a gente tem, para encontrar esse valor de T na tabela, a gente vai olhar, a gente quer um teste a 5% e o grau de liberdade igual a 5, porque a gente tem 6 lâmpadas. Então, vamos ver essa tabela T. Então, a tabela T está aqui em níveis de 10% a 0,1% de probabilidade, é uma tabela bilateral. A gente tem aqui na primeira coluna os graus de liberdade e na primeira linha os níveis de significância. Então, vamos relembrar aqui a nossa hipótese, que ela é uma hipótese unilateral. Lembrando que a gente está aqui com uma tabela bilateral. Por isso, o teste foi pedido a 5% de significância, mas é um teste unilateral. Mas como a gente tem uma tabela bilateral, por isso eu vou ter que olhar a 10%. Ou seja, eu vou multiplicar o alfa que foi dado por 2. Eu vou multiplicar o 5% vezes 2 é igual a 10%. Por isso que eu vou. A gente pode visualizar aqui que quando a gente tem um teste bilateral, uma tabela bilateral, o nível de significância fica dividido aqui nos dois lados do gráfico. Quando eu tenho um teste unilateral, ele fica apenas de um lado. Por isso, então, eu tenho que multiplicar o meu nível de significância por 2 para poder olhar na tabela bilateral. Então, com isso, a 10% de significância com grau de liberdade de 5, a gente tem um valor aqui tabelado de 2,02. Então, a gente pode agora fazer esse gráfico da região crítica e já colocar o valor tabelado aqui de 2,02. Bom, agora a gente calcula a estatística do teste. E nossa fórmula para o teste de hipótese para uma média populacional é: o T calculado é igual a média de X, ou seja, a média aqui da amostra, menos a média populacional, que foi dada aqui na hipótese, sobre o desvio padrão, dividido pela raiz quadrada de N. Então, a gente já tem aqui no exercício, foi dada aqui a nossa média, então 5.830, menos a média populacional, 6.000, sobre o desvio padrão, que também foi dado no enunciado aqui, 115 horas, dividido pela raiz quadrada de N, também dado aqui no enunciado. Então, a gente resolve aqui, como eu sempre falo em aula, a gente resolver com muita calma, devagar, usando a calculadora. A gente tem aqui um valor negativo de menos 3,621. Então, a gente vai comparar esse valor em módulo, tá bom? Então, a gente vai utilizar o valor positivo. Sempre que a gente tiver um valor negativo, a gente compara ele em módulo. Então, a gente vem aqui, coloca ele aqui no gráfico para visualizar.
Então, a gente tem aqui o T tabelado 2,02 e o T calculado, que é maior, tá nessa região aqui, certo? Então, a gente coloca aqui nosso T calculado, o valor em módulo, e ele tá na região de rejeição da hipótese H0, tudo bem? Essa é a região de rejeição da hipótese H0 e aqui é a região de não rejeição da hipótese H0. Então, a gente pode concluir, então, que rejeita-se H0 a 5% de probabilidade pelo teste T. Ou seja, a afirmação do fabricante que suas lâmpadas duram 6.000 horas não é verdadeira. A gente pode concluir que a durabilidade das lâmpadas é menor do que 6.000 horas. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Até a próxima.